O ex-árbitro de futebol e vistoriador de campo, Ansel Lankman, lançou o livro A FIFA e os Estádios Brasileiros e aproveitou o momento para conversar aqui com o programa Shalom Brasil. E agora eu vou conversar com Ansel Lankman, ex-árbitro que está lançando o livro A FIFA e os Estádios Brasileiros, quando o padrão é ser fora do padrão. Ansel, conta um pouquinho sobre essa vida de árbitro, como que foi? Bom, o meu ingresso no meio esportivo deu-se em 1980, foi no mesmo ano que eu me formei como engenheiro, me formei como árbitro de futebol. E toquei as duas profissões paralelamente. Num determinado momento, isso foi em 91, o presidente da federação me chamou e falou: olha, você é engenheiro, né? Então vamos montar uma equipe para vistoriar os estádios de futebol. Na época, ele tinha um certo objetivo de classificação dos estádios conforme a capacidade de público, conforme alguns padrões que ele queria. Ele queria melhorar esses padrões e queria também que fosse um técnico lá para verificar o que o estádio tem, o que não tem, o que é ruim, o que é bom, montar um padrão da federação e fiscalizar se os estádios estão dentro desse padrão que a gente pré-determinaria. E eu fui incumbido desse trabalho. Começou com uma equipe que foi se depurando, acabou ficando só eu, e lá se vão então 28 anos. E como que essas experiências fez você escrever esse livro? Bem, eu conheci os estádios então de duas maneiras, além da maneira de torcedor, que é o que todo mundo conhece, como árbitro, porque você tem toda uma dinâmica de trabalho lá dentro do estádio, desde a chegada, a tua atuação, etc., e como vistoriador. Porque essas vistorias, elas têm qual finalidade? De verificar e proporcionar e aconselhar melhoria das condições de segurança e conforto. E para qual público é destinado esse livro? Esse livro é o seguinte: quando a Copa do Mundo foi realizada aqui em 2014, um pouquinho antes, os estádios começaram a ser construídos ou adaptados para a Copa do Mundo que estava chegando. E aí apareceu um termo, uma pecha, que é padrão FIFA. E tudo que era bom, tudo que tinha qualidade, tudo que tinha excelência, recebia o apelido de padrão FIFA. Como se o padrão FIFA fosse um sinônimo de que a coisa é boa e serve para tudo. Bom, para quem está dentro da dinâmica estádios, sabe que não é bem assim. Porque a FIFA, o padrão FIFA, ele não é bom. Ele é bom para a FIFA, ele é bom para os estádios que vão ter jogos da FIFA, é bom para os campeonatos da FIFA, mas não atendem a grande quantidade de estádios pequenos, médios, das cidades menores que não são padrão FIFA. Eu tenho, só em São Paulo, para você ter uma ideia, a gente tem mais de 100 estádios onde tem jogos de futebol profissional. São cidades pequenas, pequenas não, cidades médias, tipo Bauru, Araraquara, Campinas, cidades de um certo porte, mas não são padrão FIFA. Como esses estádios eu conheço todos aqui em São Paulo, pela minha vivência, pela quantidade de viagens que eu já fiz em cada um deles, eu pensei assim: por que não sugerir alguma coisa ligada com o padrão FIFA para que os gestores desses estádios possam aplicar nos seus próprios, como sugestão de gestão. E aí vai sugestão de como tratar de um alambrado, como tratar de um gramado, como tratar do vestiário, como pintar isso, como pintar aquilo, e assim por diante. Então essa foi a ideia do meu livro. Tá? Sua pergunta: para quem ele é dirigido? No primeiro momento, para os administradores de estádio que vão utilizar as sugestões. Só que esse público é um público muito restrito. E esse livro também ele tem uma outra finalidade, que é marcar a minha presença pessoal nesses campos durante todos esses anos. Além de trazer essas novidades, ele tem também muitas curiosidades que você, se não participa exatamente da dinâmica do estádio de futebol, você não percebe que isso. Tá? Mas se você gosta de futebol, você vai se interessar, por exemplo, em saber a grama lá de Itaquera é um tipo de grama que não germina acima de 35 graus. Então tem sensores e que quando a temperatura chega nesse ponto, liga um sistema de circulação de água gelada para resfriar o subsolo. Ansel, me fala um pouquinho sobre esses estádios novos que foram feitos para a Copa. Se eles estão dentro de um padrão, se você achou irregularidades, como que você citou eles no seu livro? Olha, eu não citei muito porque não é o escopo do livro, tá?
Agora, eu posso te dar essa informação de uma outra maneira. Os estádios que estão em centros grandes como São Paulo, como Rio, como Porto Alegre, Minas Gerais, Belo Horizonte e tal, eles estão sendo utilizados e estão bem. Agora, os que estão em lugares que não têm uma demanda grande, como por exemplo a Arena Pantanal, a Arena Amazônia, o Estádio de Brasília, eles não estão numa situação boa não. Conta um pouquinho sobre o livro, como que você chegou a pensar em fazer ele? Eu queria falar sobre estádios, porque era onde eu trabalhava, e eu queria um assunto que ligasse, que desse esse link, essa conexão com o que está acontecendo. Então me chamou a atenção essa história do padrão FIFA, como eu te falei. O padrão FIFA, ele serve para os estádios da FIFA, mas não para os estádios pequenos. Então eu estou propondo algumas alterações, algumas adaptações do padrão FIFA, de modo que possam atender os centros menores. No dia do seu lançamento aqui do livro em São Paulo, o pessoal deixou um recadinho para você. Vamos assistir? O Ansel sempre foi uma pessoa que acumulou muitas histórias e sempre viveu muito intensamente tudo. Tanto quando ele foi árbitro de futebol, depois passou a fazer vistorias em estádio. E ele conseguiu juntar a engenharia com a paixão dele, que era o futebol. Meu pai é um apaixonado por futebol, que eu acho que muito do que levou ele a ser árbitro foi essa paixão. Ele sempre gostou muito do ambiente, do futebol, de participar do futebol de alguma maneira. É uma grande alegria para mim, porque o Ansel é um grande amigo, desde a época das arbitragens, que nós tivemos oportunidade de trabalharmos juntos. Nós fizemos uma amizade muito boa, muito forte, e nos relacionamos até hoje. O Ansel foi companheiro nosso de arbitragem, teve uma carreira de muitos acertos, mas antes de ser árbitro nós temos o homem engenheiro, que viu, através da junção da experiência dele no futebol, uma possibilidade muito grande de aplicar isto juntando as duas forças, de um lado a engenharia e do outro lado o futebol. Ele consegue sintetizar com raciocínios rápidos e de muita perspicácia, inteligente, e ironizar situações difíceis da vida e transformar elas, né, numa possibilidade de você crescer, né, aprender e colocar em prática novos ensinamentos. Com esse trabalho agora, mais do que nunca, representando aí o futebol nesse segmento da qualidade dos estádios, pensando aquele que vai assistir e quer ver um espetáculo de qualidade. Que bacana. Conta um pouquinho sobre esse lançamento. Olha, me surpreendeu, eu amei, foi muito legal, porque eu via assim, amigos de infância, amigos de primária, amigos de ginásio, do colégio, do meu grupo de corrida e da faculdade. Olha, eu achei incrível. E o pessoal do futebol também veio bastante. Me surpreendeu assim extremamente. Mas eu me senti assim prestigiado por amigos, por pessoas que gostam de mim, pessoas que gostam do meu trabalho e que puderam estar lá no dia. E quais os principais assuntos que as pessoas podem encontrar nesse livro? Olha, se é pessoas ligadas aos estádios de futebol, vai encontrar um monte de dicas. Por exemplo, qual é a vantagem ou desvantagem de você tirar os alambrados de metal e colocar alambrados de vidro. Existe um conceito muito interessante, que é qual a diferença entre torcedor e espectador. Uma coisa é você ir num jogo de futebol para ver o jogo e admirar a partida, também porque você tem um dos times, né? O outro é o torcedor, que vai lá para fazer coreografia, para ficar cantando. Então, de acordo com um, de acordo com o outro, você tem arquibancadas que são mais propícias para um tipo de atitude ou para o outro. Eu comento isso no livro. Ansel, qual que é a sua ligação com o judaísmo? Bom, total. Desde estudar em escola israelita, eu frequento muito, fui frequentador de movimento juvenil, vou em sinagoga, não todo dia, mas vou bastante. E nesse meio do futebol é uma coisa esquisita, porque não tem muitos judeus nesse meio, quase nenhum. Ansel, fala um pouquinho sobre esse trabalho de engenharia. Bom, eu tive uma construtora durante muitos anos e num determinado momento eu me saturei de obra, não queria mais, mas eu já era vistoriador de estádios, que é um tipo de perícia, um pouquinho específica, mas é uma perícia. Aí eu fui fazer um pós-graduação de perícias e avaliações, num curso especializado disso, e desde então, eu peguei o gancho como vistoriador e fui fazer o curso de perícias e hoje eu trabalho como perito.
Meu trabalho hoje se divide em duas partes. Metade é estádios, que eu ainda vou fazer as minhas vistorias, faço laudos de engenharia. Tem muitos estádios aqui no estado de São Paulo que funcionam sob a minha responsabilidade técnica. E a outra metade, eu trabalho muito com condomínios. Eu faço vistorias em condomínios. Levantamento de defeitos, análise de grau de risco dos problemas que tem nos condomínios, proponho soluções, faço acompanhamento de obras. Não faço a obra, só ajudo a fiscalizar. Ansel, deixa um recadinho para quem quer comprar seu livro, onde pode encontrar. O meu livro só está sendo vendido pelo meu site, lankengenharia.com.br/livro. Lá você tem todas as informações sobre o livro, tem como comprar, como pagar, como receber. Tem meu e-mail também, se quiser entrar em contato para pegar alguma informação diferente. Obrigada, Ansel, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero que você leia o livro, goste, tem muitas curiosidades. Eu acho que você vai gostar. E agora a gente segue com o Shalom Brasil.